Bem, amigos, que bom mais uma vez estarmos juntos aqui, buscando a face do Senhor a cada manhã, buscando aqui Sua presença. Hoje quero falar a vocês sobre no Monte da Entrega Absoluta. Quero falar um pouco da história de Abraão e seu filho Isaque. E eles foram para esse monte, o Monte Moriá, aonde Deus mandou que ele fizesse a entrega do seu filho. Como é que eu faço para ter um contato com Deus a tal ponto que o anjo fale comigo, a tal ponto que eu consiga entender o que Deus está falando? Bem, a história desses dois, pai e filhos, vão mostrar para a gente como termos esse contato maior. Por que eu estou falando sobre esse tema? Porque Moriá é um sinônimo de sacrifício de abnegação. Toda vez que eu leio sobre a história de Abraão, em especial de Moriá, eu vejo esses dois com abnegação. Esse monte que Deus mandou eles irem ali, o próprio patriarca Abraão, ele passa pela maior prova de sua vida, de sua carreira ali espiritual. É uma prova enorme você ter que ali levar seu filho até a morte. Bem, o patriarca Abraão, ele passa aqui a maior prova da sua vida. E quando ele passa essa maior prova, eu percebo também que nesse monte ele acaba encontrando a mais nítida imagem ali do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus Pai teve que sacrificar seu filho em prol da humanidade. Abraão, ele tem que sacrificar seu filho Isaque em prol da obediência ao Senhor. Olha só como foi nítido para Abraão o que iria acontecer no futuro. Eu ainda mais falo a vocês de que parece que Deus usou a vida de Abraão como uma espécie de tela de pintura ali de um retrato do próprio coração de Deus para a humanidade. Como ele voluntariamente teve que dar o seu filho querido para morrer pelo pecado do homem. Olha só como você, ao olhar para a história de Abraão, você acaba vendo o sacrifício que Cristo cometeu, que Cristo teve que fazer, ao sacrifício que Deus teve que fazer ao perder seu filho. Bem, esta, geralmente, aqui, quando a gente lê, é a forma como a gente aborda essa passagem, né? Um sacrifício que Abraão teve que fazer um sacrifício. No entanto, existem outras dimensões que eu quero mostrar a vocês aqui nesse sermão. Como vocês sabem, às vezes, quando eu faço um sermão, eu faço de trás para frente, para que você possa ver coisas que, quando lemos o texto bíblico de forma corrida, nós não conseguimos ver. Então, eu sempre faço um sermão de forma contrária para que a gente tenha nuances diferentes, dimensões diferentes do texto bíblico. Por exemplo, eu gostaria de olhar para essa passagem que eu vou ler com vocês aqui do ponto de vista de Abraão, porque todo mundo, sempre quando lê, sempre eu ouço sermões sobre esse tema, eu vejo do ponto de vista de Isaac. Olha, podia ser um menino, ele podia correr, ele podia sair dali, ele já era um menino forte, ele permaneceu sempre do ponto de vista de Isaac. Mas hoje eu quero falar a vocês do ponto de vista de Abraão. O que aconteceu no coração de Abraão? Quase todos os sermões sempre são do ponto de vista de Isaac. Quando a gente lê, por exemplo, essa história da Bíblia aqui, eu sou confrontado com a verdade que nenhum outro homem na Bíblia foi convidado a dar tanto. É um fato. Quando eu olho para a história de Abraão e eu vejo esse corte aqui, eu vejo que de todos os seres humanos, nenhum ser humano foi convidado a dar um máximo aqui. Ter que ir ali dar seu filho para Deus, da forma que Deus pediu ali para Abraão. Eu também percebo que, como o sacrifício de Abraão ao Senhor lhe foi oferecido, não consigo ver nele o coração de um homem devastado e quebrantado. Quando eu olho para essa história, eu não consigo ver um homem muito chateado, com o coração choroso, porque era comum qualquer homem, depois de receber essa incumbência do Senhor, o cara começar a chorar. O cara falou: meu Deus, meu único filho e tudo, Isaac, e ele não chora. A gente não vê Abraão aqui com o coração devastado, quebrantado por essa situação. Em vez disso, nós vemos o coração de um adorador. Mesmo Abraão tendo Deus pedido isso para ele, a gente percebe Abraão com um coração de adorador. E eu acredito que existem algumas lições que a gente pode aprender
dessa história de Abraão e por isso que eu trago hoje a vocês à baila essa história. Também percebo como eu e você, a gente acaba passando na vida algumas lutas. A gente acaba passando por essa vida que essa vida vão ter exigências de nós. São exigências feitas por Deus sobre nossas vidas. E Deus faz algumas exigências da gente. Mais do que isso, a gente percebe muitas vezes que essas exigências elas vão trazer sacrifícios pessoais. Deus pede de nós alguns sacrifícios, dentre eles, de manhã cedo, acordar para buscar a presença do Senhor. Dentre eles, você vai ter que abdicar de algumas coisas que você gosta para fazer a vontade de Deus. Mas quando eu olho para essa história aqui de Abraão, eu vejo algumas exigências que Deus fez a ele, que Deus também faz a nós. Essas exigências que são sacrifícios diários, pessoais, profundos de nossa parte. Por isso que, nesse momento introdutório aqui de meu sermão, eu quero colocar vocês nessa história de Abraão aqui. Deus, de uma perspectiva humana, nós não podemos nem queremos participar, diz o autor, do que Deus nos chama a fazer. É um fato que a gente às vezes não quer participar, não quer fazer o que Deus está chamando. Ai, não, eu não queria fazer essas coisas, eu não queria fazer o que Deus está pedindo. É um fato que isso acontece conosco. Contudo, eu termino nessa pequena introdução a exigência de Deus na minha vida, na vida de vocês aqui do Goal Six, é absoluta e inquestionável. A obediência à sua vontade. Se Deus está mandando, devemos fazer e não questionar ao Senhor, obedecê-lo, porque obedecer sempre é melhor do que sacrificar. Por isso, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, esses textos eles, embora saibamos dessas coisas aqui, há ainda uma parte de nós que quer se rebelar contra Deus e contra a sua ordem. Por isso, eu quero que você leia junto comigo a história de Abraão e seu filho aqui. Olha só, Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 14. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Imagina, ficou andando 3 dias pensando nisso, até chegar a esse monte Moriá com o menino, seus dois servos e mais as madeiras. Então disse a seus servos: Esperem aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não. Estende a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto
não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se, até os dias de hoje, no monte do Senhor proverá. Bem, antes, Moriá era o local de sacrifício, agora Moriá é o local de o Senhor prover, o Senhor proverá. Bem, quando a gente lê um pouco dessa história aqui de Abraão, o monte da abnegação, a gente percebe aqui algumas coisas. E hoje eu quero e gostaria muito de juntar a história de Abraão, como ele escala esse monte da rendição absoluta, porque para ter vitória você tem que se render ao Senhor de forma absoluta. Senão você não tem vitória. Se você quer ter ali a bênção do Senhor, ser aprovado pelo Senhor, é bem possível que você precise se render a Ele. Como diz a canção, né? Eu me rendo aos seus pés. Eu deposito toda a minha credibilidade, deposito todas as minhas forças aos pés de Deus, aos pés de Cristo. Bem, existem aqui algumas medidas que nós devemos tomar se nós devemos escalar esse monte aqui, o Monte Moriá da nossa vida. Se você quer escalar esse monte, então, querido irmão, você precisa avaliar o que nós estamos falando aqui. Hoje eu quero mostrar a você o que foi que Abraão, esse grande homem de Deus, fez e viu nesta montanha e ver o que é necessário também para que eu e você possamos estar no monte da entrega absoluta. Eu vou mudar o nome de Monte Moriá para o Monte da Entrega Absoluta, porque toda vez que você lembrar do Monte Moriá, quando ele está subindo, esse monte se chama entrega absoluta, o Monte Moriá, o monte do sacrifício. Então, se você quiser fazer a vontade de Deus, compreenda, terá que ter sacrifício em sua vida. É possível que você tenha que cortar na própria carne para fazer a vontade de Deus. Como Paulo mesmo diz, o que que ele faz? Eu mesmo dou murro na minha carne para fazer o que é justo, para fazer o que é correto. Porque o que ele mesmo quer, ele quer dormir, ele quer ficar quieto, ele quer fazer qualquer outra coisa, menos a vontade do Senhor. Por isso, hoje, a importância de você avaliar o que o texto bíblico nos diz. Primeiro, quando eu leio esse texto, ele envolve algumas percepções que tenho. Versículo 1 e 2, a percepção que eu tenho é que nós devemos estar em posição de ouvir ao Senhor. Veja o que o versículo 1 e 2 nos diz. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, respondeu-lhe esse: Eis-me aqui. Ele estava o quê? Pronto, quando Deus chamou. É um fato de que devemos nos envolver e ter percepções. Versículo 2: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te até Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Então, veja aqui, o primeiro item que eu percebo desse escopo que eu estou mostrando a vocês é que, de fato, tem que ter e envolver a percepção de Abraão aqui. Isso exige um relacionamento. Para você perceber o que Deus quer de você, você tem que ter um relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus, Deus passa perto de você e você nem sabe. Deus fala com você e você nem sabe o que ele está falando. É preciso que Deus use algumas situações da sua vida para que você se volte a Ele. Uma doença, um problema, uma dificuldade na família, e aí o irmão volta a orar, o irmão volta a buscar, o irmão volta a ter comunhão com Deus. É preciso, às vezes, Deus tocar em algumas coisas suas, Deus tocar em você, para que você acorde para a vida. Mas quando lemos aqui o Abraão, ele estava em conexão clara com Deus, porque Deus falou e a percepção dele veio logo. Como é que essa percepção nossa vem logo? Como é que a gente consegue entender Deus de forma clara? Isso vai exigir de você um relacionamento. Que você tenha relacionamento com o Senhor. Por exemplo, Abraão veio a conhecer o Senhor em Gênesis, capítulo 12, que a gente vê aqui. O capítulo 12 inteiro de Gênesis vem mostrando para gente que Deus chama Abraão e lhe faz as promessas ali.
Abraão vai para o Egito. Então, Deus conhece, ou Abraão conhece Deus ali no capítulo 12. Porém, a realidade da sua conversão, ela é revelada em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Olha só quando o cara se converte. Na realidade, ele conheceu Deus, mas realmente ele só se converte quando chega no capítulo 15, versículo 6. Olha o que que diz. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o camarada só acreditou mesmo em Deus no capítulo 15, mesmo tendo conhecido o Senhor no capítulo 12, né? Tendo esse relacionamento. O seu relacionamento com os outros havia sido frequentemente duro. O relacionamento que ele teve com Ló, vocês lembram do sermão que eu falei aqui sobre Ló? O relacionamento que ele teve ali foi um relacionamento difícil, porque as famílias brigaram e eles tiveram que se dividir lá. Então, Ló foi para a planície ali da cidade de Sodoma e Gomorra, e ele continuou indo para as terras áridas, porque ele deixou Ló escolher primeiro, e ele escolheu aquela parte verdejante da planície. Então, Abraão teve que continuar andando com o seu povo, mas num ambiente onde não tinha tanto capim ali para suas ovelhas. Também no Egito, vocês sabem do rolo que teve lá no Egito, Abraão colocando Sara como se fosse uma espécie de sua irmã e não sua esposa, e então quase que tem um problema sério lá, porque o rei do Egito quis ter relações com ela e casar-se com ela, com a esposa de Abraão aqui. Vocês sabem também do outro rolo que ele teve, eu já preguei aqui sobre Agar e Sara, né? Ela teve, pelo fato de não acreditar na promessa, ele fez filho na concubina, no caso na serva de Sara, e aí então nasceu Ismael. Vocês sabem das lutas que existem até hoje, advindas dessa situação de uma escolha longe da vontade de Deus. Então, ele começa ali a ter um relacionamento com os outros de forma confusa, entroncada. Será que este não é o caso de muitos de nossos irmãos que têm dificuldades de relacionamento? Bem, eu ainda falo mais a vocês que ele não era perfeito. É um fato. Abraão aqui não era um cara perfeito, cheio de problema. Vocês sabem o que aconteceu com Gerar, vocês sabem o que aconteceu com Sara, vocês sabem ali o que aconteceu com Agar, porque mesmo que Sara não conhecesse Deus assim, ou não tivesse fé suficiente, Abraão deveria ter, porque Abraão entendeu claramente o mandamento do Senhor de que dele faria uma grande nação, dele com ela, e Deus não ia fazer de outra pessoa. Bem, ele não era um cara perfeito, mas ele conhecia o Senhor. Você também pode não ser um irmão perfeito, mas se você conhecer o Senhor, tudo muda na sua vida. Será que você conhece o Senhor? Será que quando Deus fala, exige esse relacionamento seu com Ele? Bem, será que você está salvo, foi salvo por Cristo? Como está a sua vida espiritual hoje? Como está a vida espiritual de sua família, de seus filhos? Tem você, assim como Jó, colocado a cada manhã sua família no altar do Senhor? Tem você buscado a face de Deus a cada manhã? Bem, quando eu olho para essa história da percepção que Deus falou com Abraão e ele falou: Eis-me aqui, Senhor. Quando eu vejo isso, eu não só vejo o relacionamento que ele tinha com Deus, mas também percebo aqui que isso exige uma prontidão. Sabe algumas pessoas que quando Deus chama, Deus fala, a pessoa vai pensar, avaliar, ver um monte de coisa para fazer a vontade de Deus? Já o caso de Abraão foi diferente. Abraão foi uma pessoa que estava ali pronta para servir o Senhor. Por isso que quando Deus fala com Abraão, ele levanta a mão e diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele declara isso. É um fato, irmãos, que assim que Deus fala, Abraão responde aqui no texto bíblico. A gente percebe que isso implica que ele estava ouvindo a voz do Senhor. Se você quiser ter um relacionamento com Deus, se você quiser subir esse chamado Monte do Sacrifício, Monte Moriá, se você quiser fazer a vontade de Deus, isso vai ter que abrir seus olhos para que você tenha uma percepção clara do que Deus quer. Não só isso, você precisa ter esse relacionamento com Deus e isso vai exigir de você, sim, uma prontidão ao chamado do Senhor. Por isso, ele estava ouvindo a voz do Senhor e ele não estava enganado.
Ele sabia claro qual era a voz de Deus. Eu ainda mais falo a vocês de que Deus está à procura de pessoas que querem estar num relacionamento íntimo e profundo com Ele. Eu já fiz um sermão aqui a vocês, vocês procurem aqui embaixo nos vídeos, de que como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Se não é coisa da minha cabeça, se não são vozes. Tem um sermão para você saber como é que você tem a certeza de que é Deus que está falando com você. Bem, quando eu olho aqui para Abraão, ele tinha uma certeza de que era o Senhor que estava falando com ele, que não era coisa da cabeça dele, que não era loucura. Puxa, matar meu filho? É loucura isso. Só para alguém que tinha a compreensão clara de que era Deus que estava falando com ele ali. Eu ainda mais falo a vocês de que ele não só tinha esse relacionamento íntimo com Deus, porque João capítulo 4 versículo 23 fala que Abraão tinha esse contato com o Senhor de forma mais clara. João capítulo 4 versículo 23. Veja o que a palavra do Senhor nos diz aqui. João 4, versículo 23 diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Então, Deus está procurando gente de que jeito? Que adore Deus em espírito e em verdade, alguém que é sério nas coisas do Senhor. Se você tiver fome de Deus, querido irmão, você não irá se decepcionar. Por isso que tem que estar pronto para fazer o chamado do Senhor. Nós estaremos começando nossas eleições agora na igreja no próximo mês. Mês de outubro são o mês das eleições de nossa igreja. Esteja pronto caso a comissão escolha você para liderar alguma coisa na igreja. Caso Deus o chame para poder servir, esteja de prontidão e uma conexão rápida e alta, fina com Deus, para que você entenda o chamado do Senhor para você. Isso vai exigir de você o quê? Uma prontidão. Quem quer ter mais de Deus vai ter que caminhar esse monte do sacrifício. Bem, também percebo aqui que para que tenhamos uma percepção clara daquilo que Deus quer, isso também vai exigir de nós uma revelação. Quando eu olho para a história de Abraão e não para a história de Isaac, isso exige uma revelação. Deus revelou o seu plano para a vida de Abraão. Ele sabia muito bem o que era para ser feito. Deus revela seu plano. Deus também revela o plano dele para a tua vida. Então você tem que ter esse contato com ele. Essa era uma parte necessária do processo. Por que que ele estava indo para esse monte? Para fazer o quê? Sacrificar seu filho. Pois ninguém pode conhecer a mente de Deus até que seja revelado pelo próprio Deus. Aí entra o estudo da palavra. O crente que não estuda a palavra não consegue ver a revelação do Senhor. Então você tem que entender o que Deus quer de você. Então você tem que se aprofundar na palavra, senão você não entende as coisas. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser abençoado pelo Senhor e ter a aprovação dele e ter o milagre dele, mas eu não quero me sacrificar. Então você não vai conseguir subir esse monte. Eu quero ter a percepção clara. Para isso, vai exigir de você um relacionamento com Deus, que você esteja pronto a fazer e receber o chamado do Senhor, mas também isso exige uma revelação. Deus tem que se revelar a você para que você entenda para onde deve ir. Por isso, essa era uma parte necessária daquele processo de levar o filho ao sacrifício. Porém, irmãos, ninguém pode conhecer a Deus, a mente de Deus, até que ele se revele para você. Quer conhecer o Senhor? Então você tem que pedir a revelação do Senhor. Você tem que conhecer seu caráter através da palavra. Você tem que se sacrificar e estudar a palavra. Ah, o irmão quer ter mais de Deus, mas não quer ter nenhum sacrifício. Você tem que ralar, meu irmão. Eu, aqui em casa, com o Pedro e o Eduardo, a gente colocou aqui para buscar a sabedoria, né? E a gente está em busca da sabedoria. E para começar a buscar a sabedoria, tem o primeiro passo é temer ao Senhor. E tá eu e o Pedro aqui, o Eduardo,
Aqui estão as coisas dele. O Eduardo está copiando, está aprendendo a ler. E aqui está, não dá para ver, a letra do Pedro. Aí tem as páginas do Pedro e ele fazendo aqui o livro de Provérbios. Ele fazendo, copiando o livro de Provérbios. E aí tem páginas e páginas dele copiando. A gente está em busca aqui em casa da sabedoria. E o Pedro faz todo dia 7 versículos. Isso aqui são os garranchos do Pedro, pessoal. Todo dia a gente faz 7 versículos. E aqui tá, ele está no capítulo 9. E o Eduardo também. Cadê os garranchos do Eduardo? Está em outro lugar. E o meu tá aqui. E eu tô fazendo o meu. E eu tô fazendo o meu também. Eu copio todo dia um capítulo. E aí eu já tô no capítulo. Eu tô no capítulo 16, parece. E aí tá minha letrinha velha aí. Então, todo dia nós estamos nos sacrificando aqui em casa e estamos escrevendo provérbios. Para quê? Para buscar a sabedoria. A gente quer mais de Deus e quer ter mais sabedoria. Quer ter mais sabedoria. Se você deseja ter mais sabedoria, se você deseja ter mais de Deus, tem que se sacrificar, irmão. Tem que subir o monte. Quando é que a última vez que você investiu tempo de oração? Quando é que você, querido irmão, leu a palavra para estudar e não é para fazer sermão, não, mas é ler a palavra para você aprender das coisas. Bem, isso exige uma revelação. E por isso que quando eu olho para essa história aqui de Abraão, olho para essa história deles dois aqui, eu observo como Deus define a sua ordem. Tem um processo aqui. Veja o que o texto bíblico nos diz. Teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha só como Deus revelou-se para ele. Estou te falando que eu quero que você sacrifique o seu único filho a quem você ama. O filho de Abraão, Ismael, já tinha sido mandado embora nessa época que aconteceu isso daqui. E então o filho é mandado embora e agora vem Isaac e Deus pede para sacrificar Isaac. Agora vem a ordem que levaria também Isaac. Olha a luta do cara. Ele perde seu filho Ismael por conta das brigas dentro de casa, vocês sabem, os rolos. Agar vai embora e agora fica só Isaac. E Isaac fica ali e Deus manda sacrificar Isaac. Agora vem essa ordem que levaria também Isaac para longe de Abraão. Levaria Isaac à morte. Deus estava pedindo tudo o que Abraão tinha. Sabe, irmãos, pedir tudo não é fácil. Isso exige uma revelação. Pedir tudo que o cara tinha não é fácil. Mas foi isso que Deus pediu a Abraão. Todas as suas esperanças, os seus sonhos, os seus planos estavam em quem? Em Isaac. A esperança de ter a nação estava em quem? Em Isaac. A esperança de ter ali a sua posteridade estava em Isaac. Toda a esperança de Abraão e de Sara estava em quem? Em Isaac. Agora Deus pede para sacrificar Isaac? Bem, diz, Deus diz a ele: dá tudo para mim. Deus não quer menos do que tudo. É para dar tudo para o Senhor. Será que eu não estou tocando na ferida de algumas pessoas que não estão dando tudo para o Senhor? Será que algumas pessoas não estão dando suas próprias vidas ao Senhor? Será que eu estou tocando na ferida de alguém que não está dando, por exemplo, e devolvendo, melhor dizendo, os dízimos, as ofertas? Será que eu estou tocando em alguém que não está dando o tempo ao Senhor? Porque tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. E Ele não quer se não for tudo. Ele quer um coração que seja entregue. Agora, se você, eu não sei você, mas imaginemos que você tenha um relacionamento e a pessoa diga para você: olha, eu amo você de paixão, morro por você e papapá, aquelas conversas todas. E aí então a pessoa diga: olha, eu sou seu durante os dias da semana, mas no final de semana eu vou ser de outra pessoa. Eu vou dormir com outro rapaz, eu vou dormir com outra moça, eu vou viver com outra pessoa. Será que você queria ter um relacionamento desse, de estar com a pessoa que diz que ama você e que faria tudo por você,
só durante os dias de semana normais e os finais de semana seriam de outra pessoa? Bem, Deus quer você por inteiro. Deus não quer dividir você com o pecado. Deus não quer dividir você com o inimigo dele. Então você precisa ser de Deus totalmente. Entregar sua vida, seu gosto, seus pensamentos, sua roupa, suas coisas ao Senhor e fazer sua vontade. Porque quando eu vejo aqui, Deus não quer menos do que tudo. Por isso que ele pede tudo a Abraão aqui. Eu ainda mais falo a vocês que Romanos, capítulo 12, versículo 1, vem falando mais a gente acerca disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que você apresente seu corpo, que tenha um culto racional, que você entenda o que Deus quer da sua vida. Eu também percebo o livro de Lucas, Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27. Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27 dizem o seguinte: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É um fato, irmãos, de que quem vai a Deus vai acabar aborrecendo, sim, sua família, sua própria vida, porque quem vier a Deus e não tomar sua cruz e vir a Deus, não será digno de ser discípulo do Senhor. Por isso, eu falo a vocês e observo de que exige de você, exige de Deus uma revelação a você. Deus está se revelando hoje a você, mas só dá para buscar revelação quando? Quando eu estou pronto para ouvir o mandato do Senhor e quando eu tenho um relacionamento com Ele. Quando eu estudo a Sua palavra, eu consigo ver a Sua revelação. Quer você também ter a revelação do Senhor? Quer você também ter as bênçãos que Abraão teve? Então você precisa subir o Monte Moriá conosco durante essa semana. Essa semana eu estarei falando sobre essa história de Abraão e estarei subindo com vocês o Monte Moriá, mostrando que, para ser um crente verdadeiro, sacrifícios precisarão ser feitos. Parece que no mundo de hoje, ser crente parece ser um crente meio gelatinoso, que não faz muito aquilo que Deus quer. Porém, eu proponho a você hoje, através da história de Abraão, olhar essa história na perspectiva de Abraão e não na perspectiva de Isaac. O sacrifício que ele teve que fazer como pai para fazer aquilo que Deus mandou. Ele tinha que estar pronto, ele tinha que estar com o coração aberto. Mas alguns só têm uma visão de ser crente como Isaac. Vou lá, fico parado e quem vai fazer tudo é Deus. Eu não sei como é que vai ser. Deus que faz tudo. Não é assim. Você vai ter que se sacrificar de alguma forma para obedecer o Senhor. Para obedecer Ele, talvez você tenha que passar pelo vale da sombra e da morte. Para obedecer a Deus, talvez você tenha que entrar numa fornalha ardente. Para obedecer a Deus, talvez você seja jogado na cova dos leões. Para obedecer ao Senhor, parece que a força do inimigo vem atrás de você. Permaneça firme. Por quê? Porque a palavra diz que ele fugirá de vós. O inimigo foge daqueles que permanecem com o Senhor e que têm relacionamento com ele e que têm prontidão. Quer você também ter essa bênção? Então, ouça a mensagem dessa semana, porque eu vou mostrar a você como você sair de uma situação muito difícil como essa, que foi a de Abraão, e chegar à glória do Senhor e ter a manifestação dele sobre nossa vida. Que Deus ajude você e que o Espírito Santo esteja sobre você, envolvendo você, fazendo com que você tenha a disposição de ouvir a sua mensagem, fazendo com que você tenha relacionamento com ele, porque isso vai exigir de você ter um coração, um ouvido atento, pronto para servir o Senhor. Nós teremos mais uma vez uma oração aqui, e a irmã Ana Adão estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una ao Senhor e fale: Senhor, eu estou contigo para o que der e vier. Eu estou contigo para fazer a tua vontade mais do que a minha mesmo, porque eu quero ser abençoado por ti, quero ter o teu favor, quero ter o teu milagre sobre minha vida. E se preciso for, eu vou subir o Monte Moriá para me encontrar contigo. Deus quer abençoá-lo, mas você tem que fazer e subir o Monte Moriá. Vamos orar.
Ok, oh boy. Oh,